Deus é muito maior, muito mais grandiosíssimo, altíssimo, eterno, santo, glorioso do que a nossa própria mente pode compreender. Eu gostaria, neste vídeo de hoje, diferente de tudo, mas ir mais profundamente. Porque veja, se você resumir a Deus só ao que os seus olhos podem ver, ou os seus pensamentos pensar, ou a sua própria capacidade humana de raciocínio, então eu sinto muito, mas você não vai compreender Deus. Você não pode, com a sua capacidade, com o seu achismo, com o seu raciocínio humano, e eu digo isso de mim também, de todos nós, porque nós não temos essa capacidade. Mas eu gostaria de hoje, direto, aqui na palavra de Deus, aqui na Bíblia, e lhe mostrar aqui, para que não seja a minha palavra, porque se for a minha palavra, de mim mesmo, não vai adiantar nada. Mas olha só, o que está escrito aqui, na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6. A gente vai ler bastante aqui agora. Então, se você puder até acompanhar, mas escuta, ouça, presta bastante atenção. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Então, aqui o apóstolo Paulo já começa falando, a gente está falando de sabedoria, mas não da sabedoria humana, não daquilo que o homem pode pensar. E aqui ele continua, mas falamos da sabedoria de Deus. Então Deus, ele criou, ele formou a sabedoria, foi Deus que criou a sabedoria, o conhecimento, em tudo o que se pode pensar, raciocinar. Mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Mas que sabedoria é essa que é um mistério? Então ele continua, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Então, o homem deste mundo, a pessoa que está mergulhada nas coisas deste mundo, não pode conhecer, não conheceu. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então, quando crucificaram o Senhor Jesus, eles estavam negligentes e ignorantes a essa sabedoria, a esse mistério, que nós vamos descobrir aqui qual que é. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem em outra linguagem, que não se pode imaginar, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, as pessoas que amam a Deus, o que é amar a Deus? Não é um sentimento. Deixa eu sentir, deixa eu ouvir uma música, deixa eu ir em determinado lugar. Não, amar a Deus é você despir a sua vida de todas as coisas erradas, me dedicar a prestar atenção em cumprir a vontade de Deus, a palavra de Deus. O Senhor Jesus falou que aquele que o ama é aquele que guarda as suas palavras e as pratica. E em outro momento ele fala, porque diz Senhor, Senhor, mas não faz o que eu digo. Então amar a Deus não é um sentimento. Está envolvido, lógico, nós somos humanos. Mas o principal é a dedicação, o cuidado em obedecer a palavra de Deus. E aqui continua, versículo 11. Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o espírito do homem? Então, neste mundo, nosso entendimento é deste mundo. Então, se eu tenho a mente de homem, eu compreendo as coisas de homem. Se eu sou desta terra, eu compreendo as coisas dessa terra. Então, é o conhecimento normal, é a sabedoria que nós conseguimos com as experiências ao decorrer da vida. Agora é o ponto que eu queria chegar. E todo esse texto foi preparando nós, eu, você, nós, para sabermos disso. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Você não pode, eu não posso, pessoa alguma nesse mundo pode compreender a Deus
ou as coisas de Deus com seu próprio raciocínio. Por isso existem aí centenas, milhares de teologias, religiões, igrejas e etc. Porque cada um tentando compreender Deus da sua forma, do seu próprio entendimento. Então as pessoas focam em compreender Deus com suas próprias mentes, com sua própria ciência, com sua própria capacidade. Mas está aqui: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Poxa, mas se só o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus, conhece a Deus, então a gente nunca vai poder conhecer a Deus. Não. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, porque antes habitava o Espírito do mundo dentro da gente. Mas quando a pessoa ela se converte, ela crê, ela entrega a sua vida para o Senhor Jesus, que é Deus. Então aqui continua: não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, o Espírito Santo, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aos quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então preste bastante atenção. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. As pessoas deste mundo, que estão mergulhadas nesse mundo, que estão mergulhadas nas ficções do mundo, nas ideologias do mundo, estão agora mesmo a me ouvir e pensar: que loucura é essa? Que religião é essa? Que coisa é essa? Mas agora deixa eu lhe falar. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então você acabou de absorver todo esse conhecimento. Mas como é que ele é aplicável na sua vida? É o Espírito Santo. O texto inteiro que nós acabamos de ler fala do Espírito Santo. Não sou eu que vou fazer Deus se revelar para você. Não é qualquer lugar, não. Você tem que provocar que o Espírito Santo revele o Senhor Jesus, que é Deus, para você. Você aí que me acompanha nesse vídeo, acreditando ou não em Deus, eu preciso que você entenda: se o que está escrito aqui é mentira, a gente não está perdendo nada. Agora, se isso aqui é verdade e nós desprezamos ou achamos que isso é loucura, ou simplesmente não cuidamos de compreender, mas de nós mesmos não compreendemos, então nós estamos perdendo muito mais do que tudo. Então, você faz uma prova com Deus. Como? Você tem que ser sincero. Não acredita em Deus? Não acredito. Acredita. Mas se não acredita, você chega diante de Deus, mesmo sem acreditar. Eu não acreditava direito, mas cheguei diante de Deus e falei: meu Deus, se o que eu estou ouvindo aqui é verdade, se o que está sendo dito é verdade, se o Senhor é verdadeiro, então o Senhor tem que se revelar para mim. E se o Senhor se revelar para mim e o Senhor existe, eu vou me entregar a minha vida 100% para o Senhor até o fim, cada dia dessa minha vida. Então Deus, ele se revelou para mim. Então o que precisa? Primeiro, sinceridade. Você é sincero diante de Deus. Então Deus, ele vê a sua sinceridade imbuída de uma ousadia, de uma atitude, de chegar diante de Deus e falar: poxa, Deus existe ou não existe? Porque se existe, então tem que mudar tudo. Então Deus vê essa sinceridade junto com essa atitude de ousadia e ele se revela, faz com que você tenha uma experiência. Aí, meu amigo, aí você tem que decidir se com o que você acabou de ter o conhecimento que Deus existe, você vai continuar a sua vida ou você vai então atrás de crer, de entregar a sua vida. Por quê? Se Deus existe, as promessas de Deus também são verdadeiras. E as promessas de Deus sendo verdadeiras, a principal promessa, que é o recebimento do Espírito Santo, que é a mente do Senhor Jesus, a mente do próprio Deus dentro da sua mente, então você vai ficar aí, como é que eu posso falar? Aleatório isso,
pacífico diante disso. Você pode ter a mente de Deus dentro da sua, mas você escolhe seguir a sua vida da sua própria forma, pois a oportunidade é essa. Aí você crê na palavra de Deus, você se entrega. Você não é que você vai então agora adquirir uma religião. Não, não. Se você quer uma religião, um rito, um ritual para que você venha praticar, procure em outro lugar. Aqui eu estou falando de coisas espirituais, que nada tem a ver com rituais religiosos. Não. Você tem que destravar sua mente. O Espírito Santo é uma revolução. É uma mudança de mentalidade. Da mentalidade humana para a mentalidade de Deus. Você conseguir pelo menos um pouco pensar como Deus pensa. É o Espírito Santo que revela Deus para a pessoa. Se o Espírito Santo não estiver revelando o Senhor Jesus agora, eu não poderei fazer isso por você. Nem que eu me esforçasse aqui falando por dias e dias, me faria alguma coisa. Eu poderia lhe convidar a fazer uma prova com Deus 1000 vezes. Mas se você não tiver o Espírito Santo revelando para você, te conduzindo a isso, então todo o meu esforço não vai adiantar em nada. Então você crê em Deus. Você teve ali uma experiência que não é um sentimento. É igual na prova. Você vai fazer uma prova, você sente a dúvida. Poxa, você fica aflito. Eu não sei a resposta aqui para poder preencher a prova. E você sente aquela dúvida. Mas quando você raciocina e chega na solução, a certeza, você não sente. Você pensa. E você chegou à resposta. Você não vai ficar esperando uma confirmação de um sentimento para você então ir e preencher a questão correta. Não, você raciocinou, é essa a questão, e você assina e vão em frente. Mas não, as pessoas esperam sentir. Já raciocinaram. Deus já se revelou para elas. Agora esperam sentir. Não é para esperar sentir, é para você fazer a sua parte. Se você agora diz crer em Deus, você vai entregar a sua vida para Deus, então entregue. Olha, não precisa de muito, não precisa esperar muitos dias. Você teve uma experiência com Deus, então se batize nas águas. Porque aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê não será salvo, será condenado. Olha, meu amigo, então você se batiza nas águas e você empenha a sua palavra, que tem que ser uma palavra verdadeira, diante de Deus. E Deus, ele crê em você, porque você crê em Deus, ele crê em você também. E por isso, ele vendo a sinceridade, o compromisso, ele vendo que a sua palavra é verdadeira, você chega, meu Deus, eu não vou mais fazer essas coisas erradas, eu não vou mais andar com essas amizades, eu não vou mais fazer isso que eu sei agora eu tenho conhecimento que é errado, que eu sou um pecador, eu me arrependo. Não é um sentimento, você raciocina, poxa, olha, nisso que eu fazia não estava certo, eu não sabia, agora eu sei que estava errado, então eu mudo o meu caminho. Isso que é se converter, eu mudo o meu caminho. Meu Deus, olha como é que eu era um pecador imundo, todos nós somos. Então você fala, a minha vida agora é do Senhor, o Senhor que vai dirigir ela, faz o que o Senhor quiser comigo, tá aqui toda a minha vida, eu não quero mais saber não, quanto eu vivi essa vida, meu Deus, eu só capotei, eu só pisei na bola, eu só afundei. No meu caso, eu cheguei diante de Deus e falei, meu Deus, não tem como viver sem o Senhor, e eu quero me matar, mas o Senhor não deixa, já tentei diversas vezes. Então eu não posso nem viver, mas também não consigo morrer. Então faz o seguinte, meu Deus, pega essa minha vida aqui e vive o Senhor, possua ela então, faz o que o Senhor quiser. Então eu orei isso e eu falei, meu Deus, eu sou a sua oferta, eu sou o sacrifício, então tá consumado, tô aqui. E quando eu falei isso, o Espírito Santo, ele veio sobre a minha mente. Ele transformou a minha mente. Aquele velho eu não sabia falar, não sabia nada, não sabia entender nada, só queria morrer. Essa é a verdade, só queria morrer. Então, naquele momento, tudo se transformou, tudo foi feito novo. Claro, eu continuei sendo humano, tendo sentimentos, tendo erros, e etc, pisando muito na bola, muito, principalmente ao que se diz sentimento, mas a mente de Deus pôde me dirigir. Quando eu ouvi a Deus,
Os pensamentos de Deus, porque não é Deus que vai entrar e pronto, não. É a mente de Deus aqui, ó, te dirigindo. Você escolhe fazer o certo ou fazer o errado. Escolheu o certo, segue a vontade de Deus. Escolheu o errado, mas Deus agora está aqui dentro, dirigindo você. Então você recebe o Espírito Santo, que é essa maior revelação desde o princípio da criação, desde antes da criação. Compreendeu? A mente do Senhor Jesus dentro da sua mente. Agora, se você quiser uma religião, procure em outro lugar. Nós aqui estamos falando não de igrejas, não, a gente está falando aqui da fé viva e eficaz, da palavra viva e eficaz, no Deus vivo e eficaz, que ou existe ou não existe. E você não pode ficar aí negligente ou ignorante diante desse fato. Você por si mesmo, não porque alguém pregou, não porque eu estou falando, não porque eu estou falando ou porque você foi em algum lugar, não. Você tem que chegar à sua própria conclusão. Se você chegar à sua própria conclusão e for mesmo que a mim, então vamos adiante. Nosso objetivo é o mesmo, então. É chegar na linha final, na linha de vitória. É vencer. Aquele que vencer, persistir, lutar até o fim. Porque aí sim, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, que vem as guerras. Mas a pessoa, ela não está sozinha, ela está junto com Deus. Deus vai à frente dela, batalhando. Não isente ela de lutar. Não, vai ter que lutar muito. Ao que vencer, tem que vencer. Se não tiver guerras, problemas, aí não tiver o que vencer, então como pode querer ser vencedor? Não, tem que ter guerra. E a pessoa, ela tem guerra e ela vai, então, adiante. Ela vai adiante. Mas não fique esperando, não. Só espera quanto? 1 ano, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40 anos? Daqui a pouco morre. Em dúvida. E se você não tiver aceitado esse sacrifício que o Senhor Jesus fez, não tiver consumado você mesmo isso na sua vida, você não vai ser salvo. Você precisa participar da salvação do Senhor Jesus, tendo ele dentro da sua mente. Não é coração, não. Não é coração. É mente. É raciocínio. Você tem que raciocinar, entender. Tá bom? Hoje foi muito mais longo. Muito mais longo. Mas eu precisava lhe transmitir isso. E que no nome do Senhor Jesus, então isso venha lhe abençoar.